Bom, senhores, muito bom dia. Hoje vamos participar do início, vamos dar início aos trabalhos. Hoje temos aí a banca do mestrando João Paulo de Aguiar da Silveira, meu orientando. Ele está fazendo mestrado dele aqui na Washington and Lincoln University. Nós temos os membros da banca que eu já agradeço pela participação, professor Dalton, professor Fábio Brasilino, a querida professora Nicole Rinaldi de Barcelos, e nós vamos agora, eu vou passar a palavra ao candidato João Paulo, que vai ter o tempo de 20 minutos para sua apresentação. Tá bom? Tens a palavra, então. Bom dia a todos. Agradeço a disposição dos professores, a Ambra, a pessoa da Leânia, e vamos partir agora para a apresentação da minha dissertação de mestrado, que é o papel dos tribunais de contas nas práticas de governança e compliance no setor público, com ênfase do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Agradecer ao professor orientador, doutor Eduardo Jobim, pela oportunidade deste trabalho. Contextualização do problema, e do problema de pesquisa, desculpa. O que acontece? Há fragilidades estruturais da governança pública, no Brasil. A relevância, aí dentro disso eu trago a relevância do controle externo para integridade e eficiência, e cito também a questão das limitações do controle repressivo pós-fato. Qual o problema de pesquisa em si? Como o controle externo pode induzir boas práticas de governança e compliance na administração pública? Problema de pesquisa e caminhos da pesquisa. O problema de pesquisa. Os tribunais de contas atuam apenas como fiscalizadores ou também como promotores da governança? A hipótese central. Os tribunais de contas, especialmente o TCE-TO, atuam como instrumentos estratégicos de governança pública. As hipóteses auxiliares. A tecnologia fornece atuação estratégica, a composição técnica aumenta a efetividade, a ação pedagógica previne falhas e a accountability amplia legitimidade. O objetivo, analisar o papel dos tribunais de contas da governança pública com foco no TCE do Tocantins. A metodologia adotada na minha dissertação foi estudo teórico e empírico com base documental, revisão bibliográfica e estudos de caso com destaque para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e outras experiências relevantes. A fundamentação teórica normativa para a governança compliance e controle externo adotada foi governança pública, as estruturas e mecanismos de direção, controle e accountability, compliance público, integridade, conformidade e gestão de riscos, controle externo, que é a função constitucional de fiscalização e indução de boas práticas, a Constituição Federal, que traz nela, dentre vários pontos, a legalidade, a eficiência e controle, a nova lei de licitações, a 14.133, que traz gestão de riscos e controle preventivo, os referenciais da OCDE e a Atricom, com boas práticas de governança. Com tudo isso, a fundamentação teórica sustenta a transição do controle externo de um modelo reativo para um controle preventivo e orientado à governança. O papel dos tribunais de contas do Brasil são a função constitucional e evolução institucional. São órgãos constitucionais de controle externo, há uma evolução do modelo punitivo para preventivo, a sua atuação pedagógica e orientativa está tendo essa evolução, a indução de boas práticas administrativas e proteção do interesse público. Estudos de caso analisados na minha dissertação, que traz experiências nacionais e internacionais. Traz o Tribunal de Contas do Tocantins com controle concomitante e atuação pedagógica, o TCDF com uso de dados e foco em risco, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina com inovação institucional do Laboratório Lince, que é o Laboratório de Inovação de Controle Externo, o TCE do Rio de Janeiro, Transparência, Integridade e Responsabilização, o TCM São Paulo, que é o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, porque tem o TCM, então tem dois TCMs, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
e tem alguns TCMs, que são dos Tribunais de Contas dos municípios de alguns estados. Então, o Tribunal de Contas do município de São Paulo ele trouxe a aproximação do público em controle social com o sistema Íris. O TCM Goiás, que é o Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, traz o programa Compliance Municipal. E o TCU, que funciona para nós dos tribunais de contas, assim como o STF funciona para o judiciário, ele traz auditorias operacionais. Na auditoria, faz auditorias operacionais e eu trago na minha dissertação um exemplo. E nas experiências internacionais, a gente pega Portugal, que é uma tradição de controle preventivo, a Espanha, que é um modelo híbrido, com instrumentos administrativos e judiciais, e Moçambique, que é um modelo de transição aproximado ao modelo brasileiro. A síntese comparativa e posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. A convergência João, internacional para modelos de desculpa te controle... interromper. Você está passando os slides? Você está passando os Tô. slides ou não? Tô. É porque para mim tá no primeiro slide ainda, não sei para os colegas. Sim. Tá no primeiro? Tá na capa, só por isso que eu tô confirmando contigo. Mas, meu Deus do céu. É só como Professores, isso vai pro YouTube depois, vai ficar muito travado no primeiro slide. tá aparecendo para o senhor também, professor Eduardo Jobim, só o primeiro slide? Sim. Então, Leânia, eu posso passar para ti, então, o meu trabalho por WhatsApp, porque é a única solução. Pode, me manda que eu compartilho aqui. Só um momento, professores. Eu vou pausar a gravação. Mas você não consegue ir manualmente mudando, João? Deixa Clica eu no ver slide aqui. 2. Sim. Para o compartilhamento e faz o compartilhamento novamente. Nossa, que fiasco. Tá tudo bem, João. Pronto. Se vocês querem que eu volte para o segundo Não, não. slide? Segue de onde tu estás, só vai mudando os slides, por favor. Certo. Eu estava aqui na experiência internacional, que era Portugal, que traz a tradição de controle preventivo, a Espanha, que é um modelo híbrido com os instrumentos administrativos, e Moçambique, que é um modelo mais próximo do brasileiro, que há uma evolução, né? Há uma transição em relação ao modelo. No próximo slide, eu trouxe uma síntese comparativa e posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, que é uma convergência internacional para modelos de controle preventivo e orientado a riscos, superação do paradigma exclusivamente repressivo sancionador, há um fortalecimento de governança, transparência e accountability, né? Ou accountability, uso crescente de tecnologia, análise de dados no controle externo e alinhamento com diretrizes da Lei 14.133, que é a gestão de riscos. O Tribunal de Contas do Estado de Tocantins materializa no plano prático a tendência internacional de evolução do controle externo para modelos preventivos, eficientes e orientados à governança. O Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, a gente tem o controle concomitante, prevenção de risco e o sistema SICAP-LCO. O que é o sistema SICAP-LCO? É um sistema de auditoria pública, controle de auditoria pública voltado para licitações e contratos. Lá nele também analisamos as obras. Então, trata-se de uma plataforma do TCE-TO voltada ao acompanhamento das contratações públicas, permitindo um controle preventivo, análise concomitantes, padronização de informações e maior transparência na gestão de recursos públicos. Entre 2018 e 2023, a coordenadoria que eu trabalhava, passei por 10 anos, a CAENG, analisou 873 processos de forma concomitante. O SICAP-LCO é um sistema que acompanha em tempo real licitações e contratos dos jurisdicionados. Ele padroniza documentos, emite alertas automáticos e integra dados financeiros e contratuais. Na prática, permite o controle preventivo e amplia a transparência e aumenta a eficiência da fiscalização.
Quais são as diretrizes desse sistema, do SICAP-LCO? Ele possibilita o controle concomitante das licitações, contratos e obras, monitoramento digital e análise em tempo real, acompanhamento físico-financeiro, prevenção de sobrepreço e falhas no planejamento, foco na correção tempestiva e não apenas na sanção. Principais resultados empíricos, né, os efeitos do controle externo sobre contratos de gestão: a melhoria na qualidade dos editais, a redução de aditivos mal dimensionados, prevenção de desperdícios, maior previsibilidade contratual, o que começa tem que terminar, fortalecimento da cultura de planejamento e indução de rotinas administrativas mais eficientes. A economia gerada. Nos 5 anos foram analisados mais de 6 bilhões de reais. Aqui há um erro, professores, porque eu digitei e inverteu, mas são 873 processos. Mais de 6 bilhões de reais em 873 processos, resultando em uma economia de quase 853 milhões de reais, o que equivale a pouco mais de 14% do valor total. Parece pouco, mas não é para um estado pobre igual o Tocantins. Qual o papel do TCETO na melhoria da gestão pública? Prevenção e resultados. Atuação baseada em controle concomitante preventivo, integração entre tecnologia, que é o próprio sistema SICAP-LCO e análise técnica, na coordenadoria que eu trabalhei por mais de 10 anos, a CAENG. Identificação e mitigação de riscos antes da contratação, atuação orientadora com foco na correção tempestiva, melhoria da qualidade dos editais e redução dos aditivos, geração de resultados mensuráveis, como nós vimos anteriormente, que é economicidade e eficiência, alinhamento com a Lei 14.133, gestão de riscos, e fortalecimento da governança, transparência e a accountability. Bora aqui. A transparência. Agora vamos falar sobre um outro tema, que é transparência e governança, o PNTP, que eu trouxe lá ao final na minha dissertação, que a transparência, o PNTP é um Programa Nacional de Transparência Pública. Há nele a avaliação técnica de portais públicos, dados acessíveis e compreensíveis. Os dados têm que ser acessíveis e compreensíveis. A transparência atua como instrumento de controle social de fato, um fortalecimento da accountability e ele é o maior programa de transparência pública do mundo. Nós veremos a seguir o porquê. Olha como é que funciona. No ano de 2025, nós tivemos 66,60% do índice de transparência. Foram mais de 10 mil portais de dados abertos analisados, com 2.912 certificações, que são divididas em 3 selos: diamante, quando alcança 100%, ouro até 95% e prata até 84%. O PNTP no âmbito do TCE. Os dados de 2025 trazem que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins atuou para que o Estado do Tocantins alcançasse o índice de 88,6%, ficando em terceiro lugar dentre as 27 unidades da federação. Foi muito gratificante esse trabalho e foi um trabalho que realmente nós trouxemos bons resultados. A atualização normativa. Ao final do ano de 2025, foi aprovada a PEC da essencialidade, que ela proíbe a extinção dos tribunais de contas, que é sempre ameaçado o sistema Tribunal de Contas. Há um reconhecimento constitucional expresso, somos órgãos permanentes e indispensáveis ao controle externo. A consolidação do papel preventivo e indutor de governança e traz a segurança na gestão pública. Neste caso em específico, em 2023, 2022, houve a extinção do TCM do Ceará. Então, olha só a situação. Essa PEC trouxe para dar uma segurança na gestão pública dos tribunais de contas. E as conclusões e contribuições da pesquisa? Fiz uma síntese de achados e implicações práticas. Controle externo muda resultados concretos. A prevenção orientada ao risco, a atenção, é mais eficaz que a punição isolada. Os tribunais de contas funcionando como infraestruturas públicas de confiança. Contribuições teóricas, práticas, inovação e tecnologia. Existem vários papers sobre os tribunais de contas e suas atuações. A aplicabilidade direta à gestão pública e a agenda aberta para futuras pesquisas à medida que a administração pública passa por inovações. Professores, se eu pudesse fazer uma reflexão, um mérito na minha dissertação, esta seria
a reflexão. Há uma mudança de rota, um girar de chave, a aproximar fiscalização e gestão, reduzir ruído, aumentar a cooperação e transformar boas intenções em rotinas que ficam. Porque rotinas que ficam, professores, são políticas que entregam, e políticas que entregam sustentam a confiança, que é o ativo mais valioso de qualquer república. E, ao final, professores, eu não poderia deixar de agradecer a AMBRA, agora o Washington e Lincoln University, pelo ambiente acadêmico de excelência que valoriza o pensamento crítico, a ética e o compromisso com a boa governança. Ao meu orientador, pela orientação firme e generosa, um grande abraço, professor Eduardo Jobim. A minha família, por todo amor, paciência e apoio incondicional. Aos colegas de profissão e equipe do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, pelo incentivo diário à busca por uma administração pública mais íntegra e eficiente. A banca examinadora, que me orientou na melhoria do presente trabalho, e a todos que, direta e indiretamente, contribuíram para este momento. Minha mais sincera gratidão e meu muito obrigado, professores. Muito bem, João, agradeço aí a tua exposição. E já vamos começar passando a palavra para nossa avaliadora externa, professora Nicole Rinaldi de Barcelos, que é professora da URGS, uma grande amiga que participou da banca de qualificação do João Paulo, dando boas contribuições, excelentes contribuições. E, professora Nicole, a gente pode estipular quanto tempo a senhora acha que teria para as arguições? Olha, bom dia a todos e todas, né, Leânia? Bom, eu acho que uns 10 minutos, talvez, no Tá, máximo, assim, vou ser breve. tá. Muito bem. Então, a senhora tem a palavra. João, eu só peço que tu anote as perguntas, tá? E depois que a professora Nicole terminar todas as perguntas, eu lhe passo a palavra, tá bom? Ok. Professora Nicole, por favor. Bom dia, então, muito obrigada pelo convite. Professor Eduardo, é um prazer enorme estar aqui. Eu sempre repito, né, que é uma amizade que ultrapassou os bancos acadêmicos. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de poder compartilhar desse momento com vocês, de estar novamente junto ao professor Fábio aqui, conhecendo o professor Dalton e, sobretudo, eu gostaria de cumprimentar o nosso candidato, João Paulo, desde já parabenizando pelo trabalho e pelo trabalho que fez depois da qualificação também. Então, não só pelo resultado, né? Eu acho que é um excelente resultado, mas também por tudo que trabalhaste desde que a gente conversou na qualificação e realmente a gente nota esse esforço teu ao longo desses últimos meses. Dou bom dia também para a Leânia, e na pessoa da Leânia eu agradeço também a Washington and Lincoln University é, por toda a atenção e também por novamente poder estar aqui. Então, João Paulo, sem mais delongas, eu queria desde já te parabenizar pelo trabalho. Inclusive, lendo o teu trabalho atual, eu fiz o esforço de comparar, inclusive com a versão antiga e com os comentários, até para verificar o quanto tu tinhas produzido. E eu queria te parabenizar. Eu acho que foi realmente um esforço bem importante, bem relevante que tu fizeste. E aí eu digo não só do ponto de vista do trabalho escrito, né, da dissertação. Eu acho que isso apareceu também na tua fala, na tua apresentação, que veio super estruturada. Eu vi a mão do teu professor também, aqui do professor Eduardo, que é super organizado. Ela veio uma fala estruturada, com slides que, muito embora os primeiros a gente acabou não vendo, e aí aqui eu já vou fazer um parênteses. Não te preocupa, já aconteceu com todos nós, tá? Isso, olha, acho que posso falar pelos outros professores da banca, comigo já aconteceu e não foi só uma vez.
de achar que está passando os slides e aquilo não passar já em palestra. Então, fica bem tranquilo que faz parte, é do jogo. Todos estamos, compreendemos e já passamos por isso. Mas eu consegui ver nos slides que tu colocaste lá bem claro, metodologia, objetivo, a apresentação foi muito objetiva, isso é ótimo para quem está assistindo, porque então a gente lê e depois a gente consegue perceber o que tu destaca como mais relevante. Eu acho que o papel da apresentação é esse, porque a gente já leu o teu trabalho, então a gente já sabe como tu te posicionaste, então o papel da apresentação é justamente nos mostrar também o que tu considera de mais importante dentro daquelas tantas páginas que escreveste. E a tua apresentação realmente foi excelente, foi muito organizada e muito bem estruturada. Bom, e indo para o trabalho, eu também queria dizer que o trabalho ele veio com essa maior organização, né? Uma das coisas que o professor Fábio e eu falamos na qualificação justamente foi da estruturação do sumário, algumas formas de colocar alguns temas. A gente, né, naquela ocasião perguntou por que foi colocado daquela forma, a lógica de posição dos temas no sumário. E eu vi que agora isso apareceu muito claro na tua dissertação, né? Então, a gente consegue ler ela do começo ao fim e compreender quais que são os teus objetivos, qual que era a tua pergunta de pesquisa. Isso, inclusive, está escrito na tua dissertação. Então, eu fiquei muito satisfeita com tudo que tu fizeste e te parabenizo por esse trabalho. Acho que ele vem muito a contribuir no campo, no campo do direito de regulação e dos tribunais de contas. Eu acho que ele é um trabalho que tem o potencial, até pelos dados empíricos que tu trazes, de contribuir na tua área de atuação. E ele é um trabalho que traz essa inovação dos dados, e ele traz um posicionamento bem claro e quais que são as contribuições. Então, eu realmente te parabenizo por todo esse esforço ao longo dos últimos meses e o esforço que tu fizeste para a construção de todo esse mestrado, chegando nessa dissertação. Bom, sobre o comentário geral é esse. Eu vou fazer alguns comentários mais específicos, né? Eu percebi que ainda apareceu aqui, João Paulo, na tua introdução, uma coisa que eu tinha comentado na qualificação e eu acho que seria interessante tu corrigir. Parece que é um rigor, mas não é. Eu acho que talvez nem precise estar aí isso que tu colocaste. Tu colocaste que na página 18 que o sistema do Tribunal de Contas não foi inventado no Brasil, que ele pode ser considerado desde as civilizações mais antigas, como o Egito. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de imaginar o Estado, fazer um paralelo do Estado atual com uma formação mais inicial de Estado, né, na antiguidade. E ele pula, esse parágrafo ele pula do Egito para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, então tem séculos de distância. Talvez isso não precise estar aqui. Talvez tu possa colocar uma nota de rodapé e citar algum texto que faça essa análise histórica. Mas como o teu trabalho ele não tem um viés histórico, ele na verdade ele fala sobre a história dos tribunais no Brasil, mas a título de relato, e na verdade o teu trabalho tem um enfoque mais empírico. Eu entendo que não seria necessário esse parágrafo. Isso até é uma coisa que, como chama atenção logo no começo do trabalho, eu acho que talvez seja melhor até remover. Depois tu vê se vale a pena esse comentário, se tu concorda comigo. Mas talvez seja o caso até de remover, porque ele não contribui para o trabalho e talvez possa botar ali numa nota de rodapé. Só vou fechar aqui que tá um pouco de vento, talvez interfira aqui. Então talvez possa aparecer numa nota de rodapé, porque se fosse um trabalho sobre a história dos tribunais de contas, aí tudo bem, mas aí tu faria toda uma construção de como o Estado era naquela época, como que ele regulava, até mais por ser um Estado que era um Estado teocrático, é muito diferente do que a gente tem hoje no Brasil. Então, eu entendo que não são coisas comparáveis. Então, talvez possa
tirar. Depois ver se vale a pena, mas talvez seja o caso de tirar. E tem um outro ponto na mesma página que tu falas em descobrimento do Brasil. E também, talvez essa palavra ela possa ser revista, né? Porque, na verdade, o que a gente teve foi a chegada dos portugueses ao Brasil. O Brasil ele já estava ali, né? Eu acho que aqui também é uma coisa para a gente pensar sobre como a gente está falando de tribunais do Brasil, do ponto de vista brasileiro, como é que se desenvolveram. Talvez não precise ter, tu possa botar a chegada dos portugueses no Brasil, alguma coisa do gênero, tá? Que isso é uma coisa que me parece simples de resolver, até porque eu imagino que no futuro vá se publicar esse trabalho, então isso é uma coisa que é simples de resolver. Outro ponto que talvez seja o caso de pensar, e aqui também é uma sugestão, eu fiquei com a impressão que ficaram duas perguntas de pesquisa, porque tu trazes na página 21 uma questão problema, que é de que forma o TCE Tocantins, a partir dos instrumentos de fiscalização e controle, tem influenciado a governança, e aí trazes toda uma pergunta completa aqui. E depois tu trazes, num tópico que fala mais adiante, tu trazes outra pergunta, agora eu não vou encontrar aqui. Problema de pesquisa, de que maneira os tribunais de contas colaboram para a implementação e o fortalecimento das boas práticas. Talvez seja o caso de fazer só uma pergunta e se quiser repetir, pode repetir, não tem problema, mas manter uma pergunta de pesquisa para todo o trabalho, porque ela vai ser o teu fio condutor. Eu lendo o trabalho, a gente percebe que tu tem um foco de pesquisa que é único, então esse problema, a diferença de problemas, ela não reflete numa dificuldade metodológica que tu teve para desenvolver o teu trabalho. Então, a minha sugestão é realmente escolher qual que é a pergunta que mais está adequada ao teu objetivo e coloca só uma. Ou repete a mesma pergunta, ou tira uma das duas, tá? Essa é uma sugestão também, e é uma questão que me parece até mais formal, porque isso não se reflete no desenvolvimento do teu plano, do teu caminho. Gostei muito que trouxeste a palavra caminho, né? Eu acho que caminho, o métodos é caminho em grego, então aqui eu gostei muito que tu falaste em algum momento da apresentação que o caminho que tu percorreu foi esse. É exatamente isso que é o trabalho acadêmico. Então, a gente percebe o quanto tu tem a compreensão completa dessa experiência que é a dissertação, que, como bem diz o professor Eduardo, é uma maratona. A gente sabe o quanto é difícil, então é super compreensível que algumas coisas apareçam. Dito isso, assim, essas são as coisas mais formais que eu queria comentar. Eu acho que os teus objetivos foram muito bem atendidos. Eu queria te fazer algumas perguntas para te provocar a falar um pouquinho mais, tá? Primeira questão é que tu fala sobre uma função, e eu acho que a defesa vem muito nesse sentido, de que a função dos tribunais de contas é uma função pedagógica relevante, né? Existe uma função muito importante de educação dentro do espírito da República, né? Então, eu queria saber, na tua avaliação, e aqui é realmente para te provocar a falar, tá? Para provocar a falar um pouco mais. Na tua avaliação, quais que são os limites dessa função pedagógica? O quanto essa função pedagógica, aonde é que ela para em relação ao tribunal se imiscuir, por exemplo, na atividade pública de outros órgãos, né? De outros poderes, vamos dizer assim, do Estado, tá? Então eu queria te ouvir um pouquinho mais. É realmente uma provocação, já que a gente, ao longo do desenvolvimento da dissertação, a gente tem tão pouco tempo, né, de falar depois quando a gente vai apresentar. E outra questão que tu trazes no teu trabalho é que tu trazes que a tecnologia ela ajuda a reduzir falhas humanas no controle, né? E aí eu queria te perguntar também, falando justamente desse paradoxo. A gente, numa primeira pergunta, a gente fala dessa questão de pedagógico ou o tribunal se imiscuindo na atividade de outros órgãos.
E aí a tecnologia, eu que também queria te perguntar, né? Se a tecnologia ela auxilia, ela realmente auxilia, mas o quanto isso não pode gerar uma dependência tecnológica e o quanto também o controle humano ele é importante para ter um olhar humano sobre as contas dos órgãos, tá? E por fim, queria te perguntar se, na tua visão, o modelo brasileiro ele é um modelo mais repressivo ou preventivo, tá? Então, essas são as três provocações para te escutar um pouco mais, desde já renovando aqui o meu parabéns e te dizendo com muita clareza que, para mim, o teu trabalho cumpre com todos os requisitos de uma dissertação, então tu podes ficar bem tranquilo. Aqui essas contribuições são só para dar um olhar diferente, né, e buscar, então, para uma futura publicação, aprimorar o teu trabalho. Então, muito obrigada e renovo aqui também o agradecimento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, agradeço as provocações e os questionamentos feitos pela professora Nicole, e desde já eu passo a palavra ao candidato João Paulo, para que no tempo de 10 minutos possa responder às perguntas. Tens a palavra. Professora Nicole, com satisfação, vou responder as provocações e possíveis inquietações, né? Mas, de pronto, eu gostaria de agradecer as colocações da senhora em relação à questão É uma questão que eu sempre trago nos trabalhos, essas referências históricas, né? Voltando lá, que é a questão do Egito, inclusive o professor Dalton citou isso na época, né? Olha, essa questão sua, tal, não sei o quê. Porque eu penso o seguinte, professora, voltando àquele ponto do Egito, os tribunais de contas são os órgãos que não são tão conhecidos, certo? Eu sei que eu estou falando para uma comunidade, uma comunidade que tem um conhecimento maior, né? Um conhecimento mais aprofundado, mas eu tento buscar que isso aí não é uma invenção da roda dos últimos do século XIX, entendeu? Final do século XVIII. E sim, eu trago que tem essa questão do controle da atividade, o controle da coisa, dos dinheiros, dos recursos, existe há muito tempo, né? E é neste ponto que eu coloquei isso. Em relação àquela situação que a senhora falou do descobrimento, realmente eu posso retirar a palavra descobrimento e colocar assim, chegada, né? E em relação também à questão da pergunta de pesquisa, é porque eu coloquei duas, uma para complementar a outra, mas de fato eu posso deixar unificado, né, num só ponto. Voltando às inquietações em relação à função pedagógica dos tribunais de contas, e em relação à pedagógica, trazendo a questão da tecnologia. O que acontece? Antes nós tínhamos uma situação muito de sancionadora, porque as pessoas, o ente público, o gestor público do outro lado do balcão, ele não conseguia perceber a diferença entre Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem um foco diferenciado ao Tribunal de Contas. Então, se a gente atuar de forma pedagógica, auxiliando os tribunais, auxiliando a gestão pública para que ela corrija durante o percurso, antes de virar contrato, sai muito mais barato a otimização do recurso público, que está toda hora refazendo o trabalho, né? E isso entra a questão da tecnologia, porque a partir do momento que o gestor público, no sistema SICAP LCO, lança o edital antes de formalizar o contrato, nós temos o tempo para acionar o gestor público e falar, olha, nós analisamos o seu edital, esse edital tem isso, tem uns pontos, tem pontos restritivos, tem pontos que não tem necessidade de existir, tem pontos que estão mal construídos, o termo de referência está muito fraco, está muito aberto, está muito amplo. Então, é nesse sentido que a gente usa o pedagógico para orientar, né, a gestão pública, e a tecnologia para facilitar e encurtar os prazos de resolução dos problemas, porque tudo isso vai desembocar numa questão de recurso público, porque ninguém quer ter a sua licitação cancelada e refeita, que demora 3 a 4 meses para sair uma licitação bem feita. Então, nós temos que pensar não só no micro
ou no gigantesco município, né? Eu busco muito o exemplo dos municípios menores de 1.000 habitantes, que tem pouco recurso para errar e estar refazendo o trabalho. Eu estou fazendo um trabalho agora de auditoria especial nas saúdes, a gente chega nos HPPs. Então, nós falamos para os gestores, olha, é o seguinte, o Tribunal de Contas está entrando como parceria. Existe um mundo ideal e existe possível. Nós temos que entrar e alcançar o meio termo destes dois mundos, né? Para contemplar a sociedade de maneira mais rápida e eficiente com a otimização de recursos. Por isso que eu citei o pedagógico e o tecnológico. Eles têm que andar junto no Brasil, né? E eu sei que é uma mudança de cultura, demanda tempo, mas já está acontecendo, professores. E assim, e os tribunais de contas, eles não são um órgão que aparecem tanto, eles não têm tanta mídia. Quando há mídia, a mídia é muito negativa, né? E eu estou buscando, neste trabalho, dar uma mídia positiva para o tribunal. E em relação ao modelo brasileiro que a senhora falou, eu acredito que nós estamos na transição de modelo. Nós hoje somos o país que tem a maior transparência no mundo, isso eu não tenho a menor dúvida, porque eu já comentei com alguns colegas de outros países, conversando com eles, e eles ficam impressionados com o nosso tamanho de transparência. E o nosso trabalho antes, o trabalho de tribunais de contas, até meados de 2010, 2012, era muito repressivo, sancionatório, e isso dava medo, e por isso que geraram muitos papers, muitos estudos, inclusive sobre o apagão das canetas, que o trabalho repressivo faz com que o gestor não queira fazer nada e não atenda e vai fazer só o mamão com açúcar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o gestor público, a sociedade nos enxergue como como órgãos de auxílio, órgãos de não só de controle repressivo, mas um órgão de condução das boas práticas da coisa pública. Então, neste sentido, professora Nicole e demais professores, que eu acredito que o modelo do Brasil está caminhando muito bem, em que pese a gente estar em um momento de transição, de posicionamento de pessoas públicas. Então, tudo isso passa pelo amadurecimento institucional e o amadurecimento da República. Nós somos uma república de Constituição muito nova ainda. Nós temos uma Constituição de 38 anos que ela vai fazer, né? Então, nós saímos de vários momentos difíceis, né, da história do Brasil e a geração que aqui está, ela vai entregar, vai deixar uma instituição pública mais madura e mais adaptada às tecnologias que estão aqui, que é da inteligência artificial, a aproximação com a população. Então, é nesse sentido que nós estamos saindo já passamos do modelo repressivo e estamos para o pedagógico, sem intrometer na discricionariedade do gestor público, que é isso que eu sempre falo. Nós não somos indutores de políticas públicas, nós somos avaliadores. Então, como avaliadores, nós temos o papel de orientar. É o que eu sempre falo, prevenir, nós temos que prevenir o problema para melhor orientar, não chegar até o problema e jogar um remédio, que é a sanção, porque este papel ele já está, de certa forma, ultrapassado, no meu ponto de vista. Ok. Professora Nicole, a senhora está satisfeita com a resposta? Estou satisfeita. Muito Obrigada. bem. Muito bem. Agradeço, então, o orientando João, o candidato João, e vamos passar, então, a palavra ao professor Dalton para o tempo de 10 minutos. Pode ser, professora? Perfeito, professor Eduardo. O senhor tem a palavra. Obrigado pelo convite, professor Eduardo. João Paulo, é um prazer estar na sua banca, ver sua evolução desde a disciplina até o momento.
corroboro a fala da Nicole. Quando eu vi Egito, eu tinha certeza absoluta que eu vi você escrevendo Egito, entendeu? Eu consegui ver porque nós tivemos essa discussão na disciplina e eu lembro que eu falei para você, João, tem uma obra do Luciano Oliveira que não fala do Código de Hammurabi, leva isso em consideração. A gente não precisa voltar lá para Roma antiga, para falar de tribunal. Eu lembro dessa nossa conversa. E você, tá, mas é que eu gosto muito, professor. E eu vi a mesma defesa aqui. Então eu corroboro a fala da Nicole. Também acho que não precisa estar o Egito lá, entendeu? Seu trabalho está muito rico, está muito bem escrito, super detalhado. O Egito você deixa para uma outra obra depois, quando você for lá tirar foto com as pirâmides, beleza? Mas tirando isso, parabéns pelo trabalho, ele tá super coeso, super profundo. Eu gostei muito do que eu li. Mas, obviamente, meu papel aqui também é fazer algumas críticas construtivas, tá? Essa é a ideia. Então, sempre leve em consideração que tudo que eu falar é para aperfeiçoar o trabalho, é para você levar para sua vida. Então, já vou ser bem objetivo aqui para a gente não perder tempo, João Paulo. Você fala muito de accountability, né? Tem várias citações, accountability. Mas faltou você parar por um momento do seu trabalho e discutir um pouco o que que você está chamando de accountability. E fazer uma referência com os principais autores. Então, você não trouxe O'Donnell, por exemplo, né? Ou mesmo uma literatura brasileira, mais administração pública, para explicar o que que você está chamando de accountability. Tem accountability vertical, horizontal, social. Então, talvez fazer uma pausa aí, colocar um parágrafo, dois, para dizer, olha, eu entendo que a contabilidade é isso. Acho que esse é um ponto que pode ser aperfeiçoado, é uma coisa muito simples. O segundo ponto é, você falando de transparência, e eu concordo plenamente com você. Você fala da importância da transparência, você na sua fala de transparência. Mas transparência necessita de linguagem simples. Uma coisa é uma transparência para nós, e você fala isso muito bem, num ambiente de mestrado, com profissionais altamente qualificados. Outra coisa é uma transparência para a sociedade como um todo, que também tem dever constitucional, né, de controle e participação. Então, eu incluiria, e aí novamente, é só uma recomendação um pouco dessa. A transparência tem que ser simples, acessível. Você fala da importância, não adianta só o Power BI e tal, lá, a questão dos dados, mas coloca, transparência também precisa ser simples. Isso eu acho que é importante e simples de ser acessível a qualquer cidadão, qualquer cidadã, né? Porque no fim nós fazemos tudo para eles nessa sociedade. Deixa eu ver mais algumas anotações aqui que eu tenho, então, de linguagem. E aí, já para te provocar também, né, tenho, acho que uma pergunta central. Você fala muito de governança, de compliance, controle externo. E aí, obviamente, uma pergunta provocativa, mas qual modelo teórico você usa para linkar esses conceitos? Tá? Entre governança, controle externo, compliance. Porque você fala de muitas coisas, mas qual que é a sua linha teórica principal? E o segundo ponto que eu te questiono, e também provocativo, é, tá, legal, mas afinal, qual que é o papel de fato do Tribunal de Contas? Ele é um indutor da legalidade? Ele é um indutor do controle? Ou ele é simplesmente um sancionador? E você fala dessa mudança que nós tivemos, mas será que, de fato, essa mudança é perceptível para o gestor? E nós discutimos uma disciplina. Você falou, eu não acredito no apagão das canetas, tal. Não sei se você lembra dessa nossa conversa, não, que a gente discutiu o apagão das canetas. Será que, de fato, essa mudança de atuação do Tribunal de Contas já é sentida pelo gestor público? Quando você fala Tribunal de Contas, a primeira coisa, pô, lá vou eu tomar uma multa educativa e ter que pagar lá um valor para o governo e só vou me preocupar em pagar e não vou levar aquilo em consideração nenhuma, porque afinal, né, aquele pessoal do Tribunal de Contas não sabe como é o dia a dia no chão da fábrica, como que é difícil fazer uma licitação. É isso, João. São essas minhas provocações para você. Eu acho que o trabalho está excelente. Parabéns. E espero também ver aí esse trabalho publicado e você defendendo os tribunais de contas, que são, de fato, um instrumento fundamental da nossa Constituição. É isso. Eu te devolvo a palavra, João, para as suas respostas. Muito bem, eu agradeço as colocações do professor Dalton. João Paulo, você tem o mesmo período para as respostas. Você tem a Então, palavra. muito obrigado, professor Dário Jobim, obrigado direto, professor Dalton, né? As perguntas do senhor são perguntas totalmente pertinentes, né? Aquela debate nosso sobre Egito, o senhor falou sobre o Código de Hammurabi, eu me lembro demais, mas é aquela coisa, né? Eu não consegui me desgarrar e eu peço, né, escudos em relação a isso, mas eu acho tão
saboroso, né? Falar, olha, isso aqui não é invenção nova, isso aqui é coisa antiga. Gente, vamos prestar atenção. O pessoal naquela época arrecadava tributos para construir ponte, para utilização de recursos, apesar do Estado ser teocrático, aquela coisa, mas analisando friamente, realmente o senhor e a professora Nicole tem intersecção, né, em relação a esse meu Egito, né, que eu trago comigo. Então, é o seguinte, em relação a contability, né? De fato, professor, eu não quis entrar muito nessa situação, nesse termo, porque ele é um termo que nós utilizamos, já tem na 14.133, né? E ele, apesar de ser de um componente essencial, a gente pode tratar aqui como uma parte da governança, né? Que ela vem sendo fortalecida pela atuação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, né? A partir do momento que a gente ajuda a qualificar um pouco a gestão pública, né? Já que a gente ajuda também na promoção de melhores resultados, né? Com aquela aplicação dos recursos de maneira mais melhores direcionadas, né? Deixa eu ver qual foi a outra pergunta do senhor sobre assim, governança, compliance e controle externo, né? Qual é a linha principal? Então, é o seguinte, a linha principal aqui é o seguinte, a governança pública ela é fortalecida quando o controle externo ela atua de forma preventiva, orientada, né? Para gestão de riscos, para que não tenha, a gestão pública não cometa erros ao ponto de dela ter que voltar 3, 4 passos na questão da construção, por exemplo, de uma contratação, de uma licitação, do atendimento ao usuário na questão médica, hospitalar. Então, é em relação à condução, a governar, a ajudar a governar, né? Sem entrar no caráter discricionário do gestor público, porque o gestor público ele tem que ter a liberdade, inclusive para errar. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, professores, quando eu vou a campo, eu falo para os gestores, utilizem a gente como um órgão de orientação, como um órgão de assessoramento que de fato para que vocês não sofram lá futuramente uma sanção, ou até porque também, hoje em dia, professores, o Ministério Público utiliza muitos dos nossos trabalhos. Muitos dos nossos trabalhos, os relatórios, são utilizados pelo Ministério Público. E a partir do momento que o Ministério Público olhar assim, poxa, esse documento aqui está sendo utilizado, a gestão pública utilizou como forma de orientação, né, sem questão do punitivismo, então okay, até diminui um pouco aquela questão do retrabalho, né? Porque, de fato, é voltada à gestão de riscos, né? E em relação ao que o senhor falou da conexão Deixa eu pegar aqui a última pergunta que o senhor falou, sobre qual a linha de trabalho, né? Qual a linha de trabalho que a gente utiliza, né? Que é a questão seguinte, na pesquisa, professores, ela demonstra que o controle externo, ao atuar de forma preventiva, ela induz práticas melhores, né? É como se utilizasse o Tribunal de Contas e os nossos trabalhos, eu até falo assim, de apoio, assim, o Tribunal de Contas me orientou para fazer isso, e eu vou utilizar esse trabalho como apoio para melhorar a administração pública, que ninguém tem o objetivo de ser o dono da verdade, e nem de chegar para atacar uma multa educativa, né? Assim, vai vir uma multa. Não, a multa, professores, a sanção nos tribunais de contas, que está sendo essa transição, é o último passo, que é o último momento que a gente quer. Porque, senão, lá na frente, lá adiante, vai voltar aquela situação anterior do medo do gestor público atuar. E nós queremos que o gestor público atue com liberdade, desde que eles observem as questões legais, administrativas, a proporcionalidade do gasto público.
Então, é como se os tribunais de contas oferecessem uma consultoria. Nós saímos daquela etapa repressiva para atuar de forma de compartilhar boas práticas, orientativa, né? Então, é nesse sentido, professor, que eu penso, tá? Que está o meu trabalho. E eu peço desculpa se eu me alonguei. Muito bom. Obrigado, João Paulo. O professor Dalton está satisfeito? Estou satisfeito, sim, professor Eduardo. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, lhe agradeço. Muito bem. Chegamos aqui ao momento da arguição do professor Fábio Brasilino, grande amigo, que vai ter o tempo de 10 minutos para a sua arguição. O senhor tem a palavra, professor. Agradeço, professor Eduardo, professora Nicole, professor Dalton. Sempre bom participar com o professor Eduardo e a professora Nicole, que a gente lembra de algumas conjugações verbais que nós não utilizamos, né? Como tu, usando o tu aí, é sempre muito bom estar com vocês. Meu caro João Paulo, meus parabéns pelo trabalho. E no Brasil nós somos tão transparentes que até a gente faz transparência da própria corrupção e não acontece nada, né? Vejo vídeos escândalos do alto escalão, tão transparente que nós somos. Chega a ser uma piada. Bom, brincadeiras à parte, meu caro João, serei breve na minha fala, tá? Coaduno com a professora Nicole, que teve um amadurecimento muito grande do seu trabalho, desde lá da qualificação até agora. Eu já havia comentado na qualificação que você escolheu um tema que é de muita relevância prática, que tem aí uma densidade teórica muito boa. Só toma um pouco de cuidado, João. Eu sei que você tem um objetivo, né, de fazer essa divulgação aí do Tribunal de Contas, enfim, trazer esse ponto positivo. Você mesmo falou na sua fala. Só que toma um pouco de cuidado de ser entusiasta demais isso numa fala acadêmica e, de certa forma, isso acaba comprometendo um pouco a credibilidade do seu trabalho, tá? Aqui para nós ficou claro que não comprometeu, mas dependendo do ambiente que você estiver, e se você fala uma fala mais amorosa, vamos assim dizer, do Tribunal de Contas, dá a impressão que você está deixando de lado a cientificidade e está preocupado em fazer uma defesa do órgão, tá? Então, assim, às vezes toma um pouco de cuidado quanto a isso. Falo isso para que você não sofra aí uma pré-concepção, vamos assim dizer, né? Sem que a pessoa te faça o julgamento correto, tá? Gostei bastante que você traz essas experiências aí fazendo um comparativo, inclusive trazendo aí o comparações aí no âmbito internacional, ok? Bom, uma observação que eu faço para você me parece, você utiliza duas formas de escrever no seu trabalho, tá? Você faz, né, a descrição e muitas vezes você faz a análise. E eu acho que fica muito rico o seu trabalho quando você sai do plano narrativo e você começa a enfrentar algumas questões. Então, tente sempre, quando você for escrever, fazer esse equilíbrio entre descrição e análise, tá? Por que que eu digo isso? Às vezes a gente se empolga em ficar descrevendo, 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 e a gente esquece que o importante é a gente fazer análise. Então, você apresenta ali muitos dados, traz várias experiências, enfim, traz os marcos normativos, só que tem trecho que fica só na questão da exposição descritiva, tá? Tô dando essas dicas, João, para o futuro, nada que comprometa o seu trabalho. Eu sempre costumo brincar com meus alunos, eu acho legal quando você está escrevendo, sempre penso o seguinte: para que que eu estou escrevendo isso daqui? Quando você consegue colocar na sua cabeça, eu sempre falo, ó, trabalha com a sua hipótese do lado, ela aberta, e lembre qual que é a sua hipótese, né? Qual que é o seu problema ali de pesquisa. E aí, sempre quando você for escrever, você vai pensando, para que que eu escrevi isso daqui? Para que que serve isso daqui? Né?
Então, sempre se você seguir mais ou menos nessa linha de pensamento, às vezes você não fica escrevendo coisas desnecessárias e você faz uma análise mais crítica, tá? E, por fim, eu gostaria de saber de você, só para ouvir você mais um pouco, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui nas minhas anotações. Bom, na sua avaliação, meu caro João Paulo, se a gente tivesse que fazer uma pergunta, se tivesse que colocar lá uma questão final, né? Qual que é a grande contribuição aí científica da sua dissertação? Você demonstrou aí a relevância desse controle externo, você sustenta uma função promotora da governança, ou você propõe aí um modelo interpretativo específico a partir aí do tribunal que você trabalha? Qual que é a grande contribuição? Às vezes é legal nos nossos trabalhos científicos, eu sempre procuro fazer isso nos meus. Eu coloco uma última frase de efeito, sabe? Deixando claro qual que é a contribuição que eu fiz. Talvez fique legal. Mas vamos lá, João. Quero escutar um pouquinho sobre essa questão. Muito bom, professor Fábio, eu agradeço as suas ponderações e a arguição. E, João, tens aí o mesmo período para respostas. Então, professor Fábio, agradeço mais uma vez a satisfação, revê-lo, né? Assim, todos os professores aqui, os professores que foram meus professores durante o mestrado, os professores orientadores, então agradeço muito. Professor, essa provocação que o senhor faz em relação aquela, qual é a linha? A linha que eu quero escrever é o seguinte: há uma mudança de comportamento dos tribunais. Nós somos um órgão de baixíssima rotatividade, inclusive dos membros. No estado do Tocantins, por exemplo, todos os membros são de carreiras efetivas, nenhum membro é ex-político. Não quer dizer que nós estamos no céu de brigadeiro, mas há uma situação, essa situação é a única do Brasil, dos 33 tribunais de contas, é o único tribunal de contas que não tem um ex-político compondo o conselho, né, de contas, então, os membros. Então, isso já é uma diferenciação. Então, nós temos uma linha que nós estamos mudando de maneira gradual e os gestores públicos estão observando isso. Qual é a linha? Sair da sanção, porque aplicar multa por aplicar é a coisa mais simples. Você pode achar pelo em ovo rapidamente em qualquer contrato, em qualquer licitação, em qualquer atividade da administração pública, né? Aí essa mudança da sanção para a orientação. Os tribunais de contas, eu venho observado, a maioria do recorte que eu fiz, e conversando com vários colegas dos demais tribunais de contas, inclusive recentemente, semana passada, que é o seguinte: nós já estamos pulando essa parte sancionatória para a parte de orientação. Então, qual é a principal contribuição do meu trabalho? Eu acredito que é a demonstração que o controle externo, quando orientado à prevenção e à gestão de riscos, deixa de ser apenas fiscalizador e passa a atuar como instrumento efetivo de promoção da governança, o que é evidenciado no meu trabalho. Então, ou seja, nós participamos do processo da governabilidade, mas não de entrar na questão discricionária do gestor público, mas de ajustar para que lá na frente o próprio gestor público ele não sofra alguma sanção. A gente não quer sanção, a gente quer a orientação. Obviamente que tem casos que fogem dessa situação, mas a nossa atuação, professores, aqui no estado do Tocantins, voltado para o estado do Tocantins, é uma atuação que busca mais ao consensualismo, porque a repressão por repressão a gente viu que não leva a nada. Não leva a nada. Olha os casos que estão acontecendo. Quantos mega casos de corrupção a gente está vendo nos últimos 20, 30 anos no Brasil?
vai aparecer, futuramente vai aparecer, se continuar dessa forma de atuação, vai aparecer o maior. Vocês podem prestar atenção que antes era na casa dos R$ 1.000, depois passou para as casas dos milhões, e agora nós estamos debatendo bilhões. Então, a partir do momento que o Tribunal de Contas ele sabe o seu lugar, não só de fala, mas o seu lugar de fixação no ordenamento público brasileiro, de orientação ao gestor, ele contribui para que as coisas fiquem mais, vamos dizer assim, mais redondas. É aquele girar de chave que eu falei no final da minha apresentação do slide. É o girar de chave, é participar da questão pública com maneira orientadora, consensual e desenvolvimentista, não apenas de sanção. Então, se eu fosse resumir, professor Fábio, a contribuição seria a demonstração disso, que o controle externo ele está orientado à prevenção de riscos, ele traz muito mais elementos de riqueza à administração pública do que aquele apenas sancionatório. Porque o sancionatório vai nos remeter àquela situação lá do apagão das canetas, que eu até discutia muito durante o mestrado sobre o apagão das canetas, que eu não acreditava em apagão das canetas, eu acreditava na má vontade, porque a partir do momento que os tribunais de contas forem utilizados da maneira que eles devem ser utilizados, a gente não vai ter mais o porquê de estarmos enfrentando tantos gargalos e tantos problemas na administração pública, levando sempre em consideração que a função do Tribunal de Contas não é imiscuir na administração pública, é de orientar. Orientar para prevenir, entendeu? A prevenção sai muito mais barato do que a aplicação de sanção e de remédios e chega mais rápido para a população, porque a partir do momento que a gente taca a sanção, aí tem recurso, vai, volta, vem, demora meses, isso aí não traz uma efetividade. A efetividade é quando você encontra o remédio vencido lá numa auditoria de saúde, você orienta o gestor e o gestor faz a busca do inventário dentro dos remédios, substitui aquilo, e no monitoramento, 2 meses depois, você vê que não tem mais remédio vencido, significa dizer que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Então, o consensualismo, a orientação, traz muito mais resultados do que a sanção, porque aí sim a administração é uma administração pública voltada para o cooperativismo, que a gente tem que evoluir no Brasil é para isso. Porque nós somos um país continental de populações diferentes em vários cantos do Brasil, mas nós temos um problema só, é a gestão pública mal gerida, e a gestão pública sem a comunicação em seus diversos, nas suas diversas áreas, diversas formas. Por isso que eu pontuo sempre isso, professores. Utilize os tribunais de contas da maneira como eles devem ser utilizados, maneira de orientação para a prevenção da coisa pública sendo mal administrada. Então é isso, esse é o meu ponto, professor. Não sei se eu consegui responder, e agradeço pelas contribuições de melhoria do meu trabalho. Vou procurar me desgarrar dessa questão histórica e passar a questão mais crítica, né? Não só analítica, descritiva, mas aquela questão mais crítica que o senhor sugeriu, e já melhorei muito, viu? Eu deixo claro que já melhorei muito. Muito obrigado a todos. Ok, João, agradeço as respostas. Professor Fábio, o senhor está satisfeito? Sim. Muito bem. Então, João, eu vou solicitar aos professores que acessem o link para a nossa deliberação. Tá bom? Vamos lá.
Oi, João. Oi, Leane, tudo bom? Eu ia até Tudo? mandar no chat aqui se eu podia conversar contigo. E aí, Pode, eu pode peço conversar. desculpa Só pela lembrando que a apresentação. gravação continua, tá? A gravação continua rolando. Tá bom. Não, eu peço desculpa pela forma do que teve da, Não, da, fique da tela. tranquilo. E Fique é assim, tranquilo, não eu tem testei problema não. várias vezes antes, várias vezes antes. Eu Acontece. treinei, eu modifiquei o meu arquivo de ontem para hoje, eu acho que umas 15 vezes. Tirando, Hum. e ainda não percebi aquele erro do slide lá, da quantidade de processo, mas eu expliquei na hora, né? E assim, eu ia até falar para os professores que se a gente fosse discutir tribunais de contas, eu ficaria um ano discutindo tranquilamente, porque nós estamos passando um momento de transição na administração pública, né? Então, eu acredito que se a gente adotar, como estamos adotando, um modelo preventivo, é muito mais eficaz do que um modelo sancionatório, porque demora muito, né, a questão da resposta. E o cidadão, Leane, ele não está preocupado com a sanção, ele está preocupado em responder aos seus problemas do dia a dia. O problema do dia a dia do cidadão não é esse problema que a gente está vendo no dia a dia na televisão, é o problema mais comezinho, que é o problema de problema mais humano mesmo, é um problema de falta de medicamento, falta de escola, falta de material, é a calçada que não existe, é a rua Sim. que está mal feita, né? É a coleta de lixo que não está adequada, é a questão da infraestrutura de pontes, que a gente vê ponte caindo, né? Então é nesse sentido que eu quis falar e agradeço, viu, Leânia, por toda a força que a antiga Ambro, agora o Washington e Lincoln, né, eram para mim. E é isso, né? Vamos agora esperar a sala de deliberação e ver o que, os professores vão deliberar de fato e deixando claro que eu gostaria muito de continuar, né, fazendo um doutorado. Vamos ver se eu Isso aí, não pare não. vou parar, não. Continue. Ah, não, eu vou ativar o mudo e deixar minha tela. Qual o tempo que eles têm para deliberação? Tempo é livre, mas Então, a qualquer momento, a qualquer momento a gente tem um resultado aqui. Não demora muito, não. eu até achei até que foi tranquilo, porque são 11 horas e 18 minutos. Nós começamos, não tem uma hora, porque teve aqueles atrasos, né? Sim, a gente começou ali, acho que 10:08. Então tem, vamos dizer, 1 hora e 10 minutos, né? Depois vai para o link no YouTube, é? Vai, a gravação vai para o YouTube. Uma coisa que eu gostei muito foi da formatação da Washington Lincoln, do nome, né? Como é que ficou, Você as cores. gostou? Gostei, as cores ficaram boas, ficaram suaves, né? As cores da Ambra também eram bem suaves. E a Washington Lincoln ficou tranquilo. E o nome, né? Ficou. Quando você coloca esse nome, fica WALN, né? Fica bem tranquilo também. É o nome O do. diploma Vamos dizer. também ficou bem bonito. Não é? Sobre Ficou. isso, é uma discussão posterior, né? Que eu terei, né? Que demora uns 3 meses, não é isso? Mais ou menos? 2, 3 meses. Isso, é um prazo de 90 dias, né? Não, então tá bom. Mas vocês me dão uma declaração, assim, não assim que De houve a conclusão de defesa, de curso. conclusão, houve a defesa, mas que o diploma sairá, Sim. né? Em 90 dias. Sim, terminando aqui a deliberação, eu já mando o link e você já pode solicitar o diploma. Tá certo. E no mais tá tudo bem, né, Leane? Assim, o pessoal entra em contato muito contigo, igual eu entro. Bastante, né? Não, a professora Camila, a quem eu não posso deixar de citar, né? A professora Camila, ela sempre me atendeu no dia, no fim de semana lá, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, não é possível que não tenha depositado isso, a dissertação, né? E eu muito preocupado, que eu sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas, entendeu? Então, é isso, a professora Camila me atendeu no fim de semana, 4 horas da tarde, eu fiquei, meu Deus. O professor Alfredo também me retornou.
É isso aí. É isso aí. Em breve, esse ano é muito complicado, que eu tô querendo ir, tava querendo ir aí, mas eu tenho criança pequena, tudo, então não dá. Não dá, não dá. Mas eu queria muito, futuramente eu irei, viu? Na Washington Se Link organiza aí para participar Conferência, da conferência no ano que vem. né, no ano que vem. Vamos ver, vou organizar direitinho aqui as coisas, né? Ver se eu consigo apresentar algum trabalho na conferência em relação aos tribunais, entendeu? Vou bolar alguma coisa. E aqui, Leane, eu sou coordenador da transparência também, Bacana. aqui no tribunal. Então, esse é um trabalho nacional, transparência pública, eu sou coordenador aqui no TCE Tocantins. Então, é uma Você coisa que pode eu publicar a dissertação em formato de livro. Ó, ano que vem mas você. aí eu vou ter, igual eles falaram, eu vou ter que melhorar um pouco, né? Assim, melhorar um pouco, assim, tirar uma outra coisa. Mas que bom que eles é, disseram que eu vou melhorar, ter que lapidar um pouquinho e tal para a publicação. Mas eu acredito que para a dissertação em si, vamos ver a deliberação, né? E eu tô até com a câmera auxiliar, mas a câmera auxiliar também não abriu. Aí ficou com a câmera do notebook. É por isso que eu tô um pouco estourado É, aqui, eu mas tô. acontece, essas coisas só acontecem assim, em eventos importantes. Não, eu O treinei slide que não ontem. abre, a câmera que não funciona, o microfone. Eu Isso liguei acontece demais. ontem, exatamente, eu liguei ontem, deu tudo certo, testei no aplicativo do Zoom, tudo certo e olha, Acontece, a minha câmera de vez em quando também para de funcionar aqui. E para voltar, só reiniciando o computador. pois é, aí é complicado, né? Eu não vou poder nem sair aqui da sala porque, da sala assim, do ambiente virtual, eu quero dizer, porque eu esperar os professores aí, deliberação deles. Mas eu vou deixar no mudo aqui, tá bom? Tá, tô aqui, qualquer coisa. Fala, João Paulo, estamos voltando já. Liane, o professor Eduardo foi lá pro Atendi de novo. Pronto, foi pro... Vocês conseguem me ver? Não, não. Ok, muito bem. Então, após as deliberações, João Paulo, os arguidores, professores, decidiram aprovar a sua dissertação, o seu trabalho. Você está, então, agora já és um mestre. Muito bom. Então, João Paulo, só uma mensagem assim de entusiasmo, de uma satisfação ter sido seu orientador, poder aí mais ou menos direcionar o seu trabalho. Eu só acho uma coisa, vou dar um depoimento pessoal.
o teu trabalho, para ele ser publicado, eu acho bastante importante que tu, muito embora a gente não tenha aprovado como um requisito para que tu faça mudanças, eu acho super importante que tu leve em consideração a experiência dos professores aqui, e a transmissão do que eles te passaram, para que você dê aquela lapidadinha, né, para que o trabalho tenha, assim, um sucesso editorial. Tá bom? Agradeço, então, a Leânia, ao professor Dalton, ao professor Fábio e à professora Nicole, e desejo que você continue seguindo os passos acadêmicos e, se possível, eu lhe passar uma mensagem de que não se afaste da academia, que eu tenho uma experiência pessoal de que quanto mais as pessoas se afastam da academia, menor é a tendência delas concluírem um doutorado, coisas do gênero. Então, eu sempre falo para as pessoas, não dê tempo. Não dê tempo de, não, eu vou fazer daqui a 2 anos. Geralmente o cara não faz mais. Tá bom? Tá, Você quer, professor. você quer falar um pouquinho? Sim, quero agradecer ao senhor, professor, que desde o início foi uma pessoa excepcional, professor duro, mas um professor justo, um orientador como diz no Sul, né, minha esposa é gaúcha, e o pessoal do Sul fala de caráter, né? Então, uma pessoa que me ajudou a evoluir, viu, professor? Não só como acadêmico, escrita, mas na pesquisa, certo? De um outro olhar. Hoje eu entro nos documentos do tribunal, conversando no meu trabalho, com outra postura, graças ao professor Eduardo Jobim, o senhor professor, a banca, né, aos professores que me acompanharam nessa jornada, o professor Fábio Brasilino, que eu falo dia sim, dia também, o professor Dalton também. O professor Dalton é uma pessoa também que eu cito dia sim, dia também, e falo para todo mundo, juntamente com outros demais professores, né? Da Ambra, a professora Nicole, que foi a professora que me disse, olha, eu acho melhor, por que tu não fazes? Ela falou assim, por que tu não fazes uma análise comparada? Opa! Aí foi igual aquela personagem da escola do professor Raimundo, captei vossa mensagem, né? Então, eu agradeço a Leânia, né? E todo o corpo, a professora Camila, né? Que eu não posso deixar de agradecer, e todo o corpo diretivo da Ambra, agora Washington e Lincoln, né? Pela oportunizar a minha pessoa a melhoria não só como acadêmico, como pesquisador, mas como profissional e pessoa humana, certo? E a experiência que eu falo muito, professor Eduardo, que aqui não é uma pessoa que vai ficar no campo teórico. Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, de toda a minha vida, desde os professores da minha mais tenra idade até agora, eu levo para a minha vida profissional. Então, todos os ensinamentos que todos os professores aqui me deram oportunidade, eu levo meu campo de trabalho, levo para a minha vida. Então, cada palavra que vocês deram à minha pessoa, vocês podem ter certeza que ajudaram a me formar como um cidadão melhor. Agradeço a oportunidade. Não posso deixar de dizer que Deus abençoe a todos vocês e vossas respectivas famílias. E estamos aqui. Vou para um doutorado contra minha esposa, mas irei para um doutorado. Muito Tudo de bom, é isso que a bom, tudo gente, de bom. isso que a gente espera. Muito bem, João Paulo, Leânia, então encerramos aqui. Eu vou preencher um documento, né, Leânia? Ele vai tá online, né? Não. Oi. Sim, eu já encaminhei o atestado, já deve estar no seu e-mail. Tá, eu vou preencher aqui e aí vocês todos podem assinar depois. Tá bom? Isso. Só lembrem que tem as assinaturas em alguns lugares, né, Leânia? Não é só no fim do documento. São 2 documentos, né? Tem o atestado e o documento da página de aprovação. Então, Isso. são 2 Tá bom. mensagens. Muito bem. Obrigado, Leânia. Muito obrigado, professores, pelo tempo aqui. Parabéns, João. Um grande abraço para todos.
Parabéns, sucesso, um Parabéns, abraço João. e Vamos só obrigada. fazer uma foto, gente, uma fotinha aqui oficial Peraí, pra então gente deixa eu postar nas arrumar o redes cabelo sociais. ali, gente. Vamos lá. Todos sorrindo. Pronto. Muito bem. Tchau, tchau, Perfeito. gente. Parabéns, Tchau. João. Tchau, Parabéns, ótimo João. dia a todos. Parabéns, Bom João. final de Tchau. Obrigado. Boa semana. semana. Mais. Tchau.